Agora a gente segue para a Europa, a gente fala sobre a guerra na Ucrânia. O primeiro julgado por crimes de guerra pede perdão à mulher de vítima, Luca Bassani. O julgamento entra hoje no segundo dia. Esse soldado se declarou culpado? Pois é, Adriana, a gente viu que ontem começou o primeiro julgamento de crime de guerra acontecido na Ucrânia. Vadim Shishmarin, que é um soldado russo de apenas 21 anos, foi preso e também confessou seu crime, disse que é totalmente culpado em relação à morte do senhor de 62 anos que fugia com a sua bicicleta para denunciar roubos feitos pelos soldados russos na cidade ao redor de Sumi e foi alvejado pelos soldados russos sem direito de defesa. Então a gente vê que ele realmente se considera culpado, pediu perdão à esposa do senhor que faleceu e disse que apesar de ser difícil, ele acreditar ser difícil conseguir o perdão, ele pede para que as pessoas o desculpem e muito provavelmente esse será o primeiro caso dentre vários na Ucrânia de crimes de guerra. 11 mil investigações já foram abertas desde o começo do conflito, que teve seu início em 24 de fevereiro, e 40 suspeitos já estão presos. Muito provavelmente a justiça ucraniana continue a fazer isso com relativa velocidade para mostrar a todos aqueles criminosos de guerra, aquelas pessoas que cometeram essas infrações dentro do seu território, que a justiça será feita e que serão julgados também perante a lei. A gente vai continuar acompanhando, mas apenas no segundo dia já várias declarações muito fortes dessas denúncias que realmente mostram esse lado podre da guerra. É um julgamento muito sério, importante, a gente segue sim acompanhando. E um outro assunto relacionado à guerra, Luca, há pouco a gente acompanhou rapidamente aqui no Jornal da Manhã imagens muito comoventes. Cerca de 1.700 soldados ucranianos se renderam desde segunda-feira. Isso segundo Moscou. Essa informação se confirma? Quais teriam sido os motivos? Olha, Adriana, assim como a gente viu desde o começo da guerra, há duas narrativas sempre que aparecem na imprensa. O que a gente sabe é que sim, houve uma rendição por parte daquela resistência que estava na usina siderúrgica de Azovstal, mas os números divergem. Enquanto os ucranianos dizem que eram apenas 260 que restaram e se renderam, os russos falam em um número muito maior, 1.700 soldados ucranianos, dos quais 900 vão ser levados como prisioneiros de guerra, ainda não se sabe para qual localidade. De qualquer maneira, a gente vê que aquele último bastião da resistência de Mariupol caiu. Alguns ainda também mencionam que há a possibilidade de ter mais 1.000 pessoas lá dentro, por isso é muito difícil para nós mesmos da imprensa checarmos todos os fatos, porque são números bastante diversos, mas de qualquer maneira a gente sabe que Mariupol está completamente cercada. Se houver algum tipo de resistência, ela está concentrada em em Azovstal, na usina siderúrgica, e segundo os ucranianos, a cidade já foi perdida, os russos ainda falam que lutam pela resistência. De qualquer maneira, nesse contexto, todos aqueles que lutaram contra os russos nessa localidade podem ser levados como prisioneiros por crimes de guerra aí na versão russa, porque eles dizem também que foram utilizadas práticas que fogem aos padrões normal da guerra. De qualquer maneira, é bastante complexa a situação e caso se confirme realmente essa retirada e o fim da resistência em Azovstal, a cidade de Mariupol será, então, conquistada pelos russos e todo aquele território, desde a Crimeia até as províncias rebeldes que fazem fronteira com a Rússia, terá, então, fronteira direta com o país agressor.